especial aqui no Jogo Aberto. E eu quero mostrar Everton Guimarães. Cadê você? Chegando mais cedo. Que empolgação, hein? Sendo convocado no estilo Dorival Júnior e por um excelente motivo. Até porque, Everton, eu gostaria que você fizesse as honras da casa. Porque o convidado é mineiro, joga no Atlético, é muito querido pelos torcedores aqui no nosso país e é muito competente também. Boa tarde pra você, Everton. Quem que é, hein, gente? Será? Quem é, meu Deus? Preste atenção, tem que o passinho... Buenas, muchacha. Alô, Dedê. Bom, e joga muita bola e é muito querido. E já tem números muito expressivos por aqui. Quando deixou o Brasil, deixou como o melhor jogador do campeonato. Nós estamos falando de Gustavo Scarpa, que ontem, inclusive aqui na Band, eu disse, torcida do Atlético, importante que você desfrute dessa figura. Olha a alegria que é o Gustavo dele, a alegria Scarpa, dele, é uma alegria. Que, de fato, é muito querido já, com tão pouco tempo. Já é muito querido aqui em Minas Gerais. E, poxa, que legal poder dividir esse espaço aqui com você, Scarpa, aí, já que a Renata me concedeu essa honra de abrir esse papo com você. Eu já queria, já vou começar a botar o Scarpinha na parede sobre essa questão da queda de rendimento mesmo, Scarpa, porque a gente viu esse time marcando pressão e encantando na chegada do Milito, depois um período de muitos desfalques, e aí o time teve uma queda acentuada e agora o time começa a dar as caras de novo. Por que houve essa queda, Scarpa, de um início avassalador, depois dessas derrapadas e agora a retomada? Bem-vindo. Oh, valeu, Everton, mas muito cedo essa, hein? Deu nem para aquecer. Bom dia, Everton, bom dia, Denilson, Renata. Um prazer estar aqui no programa de novo. A gente passou um momento um pouco complicado aí, né? Com alguns desfalques, né? Bastante gente machucada, alguns na seleção. Então, acho que a gente tentou fazer o melhor com o que a gente tinha, né? Bastante improvisação e tal. Mas acho que não há desculpas, né? Nós somos profissionais, a gente tem que fazer o nosso melhor sempre. Infelizmente, não deu certo, né? Acabou que o nosso futebol encantou bastante, assim, com a chegada do Milito. Passamos esse momento difícil, mas aos poucos a gente está se reajustando de novo. Scarpa, boa tarde para você. Vamos ao que interessa e me interessou muito. Que vitória do Galo no final de semana! Pronto. Que loucura, que jogo! 11 da manhã. Legal aquele esse horário que aí. o jogador não gosta, mas a gente ama, não é? Eu em casa, tranquila, comecei a ficar nervosa e, de repente, aquele final, um 3-2, o Galo com um homem a mais, vocês se reconstruíram no jogo. É uma partida que marca não só os 3 pontos, a condição, o Grêmio voltando na arena, mas principalmente é legal para a motivação para a sequência da temporada. Obrigada pela participação. Valeu, Renata. Um prazer falar com você de novo. Esse jogo foi muito esquisito, assim. A gente comemorou, né, quando o Grêmio teve um jogador expulso e, de repente, estava 2-0 para eles e bola na trave. Mas acho que a equipe teve uma parte mental, assim, muito, muito forte nessa partida e conseguimos uma excelente virada para a gente tentar uma retomada boa, assim, no Campeonato Brasileiro. Mas foi um jogo muito difícil. Eu sei que você ficou feliz aí por mim, pela vitória, mas por outros motivos também, né? Eu fiquei feliz que você fez gol. Quando saiu o segundo pênalti, eu falei, cadê o Scarpa? Não é possível, e agora? Fiquei com medo ali, mas aí o Brian Palácio foi muito bem, não é? Também apareceu e cobrou de uma maneira muito efetiva. Agora, são jogos assim, Dedê, que mudam, às vezes, a dinâmica de um campeonato. E o Atlético, você, ao contrário de mim, Scarpa, ele tá na bronca com você, por causa da Copa do Brasil, São Paulo. Vou trocar umas ideias com ele. Vocês deixaram com crueldade pra aprontar no finalzinho. Tô vendo umas entrevistas dele aí, eu vou trocar umas ideinhas com ele agora, em rede nacional. É fake. Ô, Scarpa, primeiro um abraço pra você. Sempre é muito bom conversar com você. Você mostra uma maturidade, discernimento, um profissionalismo por onde você passou. A época sua do Palmeiras foi maravilhosa, ídolo no Palmeiras. Está se tornando ídolo do Atlético Mineiro. Teve a sua realização de sonho, né? Que eu lembro que a última vez que a gente conversou, você estava partindo para o futebol inglês, então você teve essa experiência.
A Lucélia, ó. Por que eu falei da Lucélia? Nossa, olhou pra mim e falou da esposa. Mano, a Renata falou aqui, Scarpa, rapidinho, é uma bobagem, é uma bobagem. Mas a Renata falou aqui do jogo das 11, que é um horário extremamente difícil. Rapidamente, fala como é que é a alimentação nessa manhã antes do jogo. E a segunda pergunta para você, esperava o Galo numa situação melhor a essa altura do Campeonato Brasileiro, a essa altura da temporada? Um abraço, mano. Prazerzão, Denilson. Uma honra, satisfação demais falar com você sempre. Eu tô feliz, né, com o meu momento e tal. Realizei, como você disse, o sonho na Europa, né? Em partes, realizei em partes, mas tá tudo certo. Esse jogo das 11 não foi tão ruim porque a gente jogou no Sul, né? Então não tava calor. Já é um adianto, mas 7h30 da manhã comer macarronada isso aí, não é muito comum. É isso que o público quer saber. Comum. Mas assim, graças a Deus, né, a gente tem a condição ali de escolher alguns, comem, sei lá, quantos misto quente ou coisa do tipo, mas eu vou na macarronada, um filé de frango. É diferente comer isso 7h30 da manhã, mas é o que precisa para dar um sustento ali. E em relação à nossa posição no Campeonato Brasileiro, com certeza a gente gostaria de estar melhor no campeonato. Mas a gente tem que ver o copo meio cheio também, né? A gente continua vivo na Copa do Brasil e na Libertadores. E com tantos desfalques e convocações em um período de tempo que a gente teve aí, acho que o ano tem sido positivo até o momento. Agora, Scarpa, você viveu bem essa realidade do campeonato inglês. Eu queria te perguntar mais sobre como eles têm consideração, como eles enxergam os jogadores brasileiros que lá atuam. Porque, por exemplo, aqui eu vejo que muitas vezes Alisson e Ederson não são valorizados pelo torcedor brasileiro. Você vê, por exemplo, o Bruno Guimarães, agora sim é um cara que está com mais maturidade por lá, aparecendo. Enfim, vários nomes do Brasil, o Arsenal que tem, o Gabriel Martinelli, o Gabriel Jesus e por aí vai. Como é que você vê a relação do torcedor inglês e da principal liga do mundo com os nossos jogadores? Renata, eu gostaria de entrar nesse assunto mais a fundo, porém eu fiquei tão pouco tempo que nem deu para aprender muito sobre isso. Mas, tipo assim, os brasileiros que chegam lá e jogam tem um carinho muito grande dos torcedores ingleses, né? Porque o futebol brasileiro, mesmo estando não tão em alta, o jogador brasileiro tem um toque diferente na bola, né? Uma batida diferente. Então, eles têm um carinho especial por nós. Mas acho que o que eu consigo falar é isso. Porque os jogadores no Brasil, eu acho que estão lá na Europa, os brasileiros que lá estão hoje, é um momento em que eu sinto uma retomada. Eu sinto que alguns atletas estão aparecendo bem. Por exemplo, o Rafinha fez 4 gols no final de semana, 3 gols no hat-trick no final de semana, e acabou que não foi chamado para a seleção, Dedê. Eu vou aproveitar esse momento Europa, em cima da sua pergunta. Eu acho que essa o Scarpa vai conseguir responder com uma tranquilidade. Comportamento de arbitragem. Você ficou um tempinho lá na Europa, é um comportamento completamente diferente, né, Scarpa, do que a gente tem acompanhado nos últimos anos aqui no Brasil, essa questão da arbitragem, né? Sim, isso é bem diferente, mas eu acho que... Tem como tirar o retorno aí? Pode. Fico me ouvindo, tá? Fica tranquilo, irmão. Cortou o cabelo, tá suave. Tá nesse Bom, Denilson, isso é bem diferente, mas eu acho que é o comportamento tanto do árbitro quanto dos jogadores, sabe? O jogador lá acaba dando mais espaço pro árbitro, porém as decisões lá são muito mais assertivas. Tivemos alguns lances aqui, cara, surreais, que é difícil de acreditar, que tem VAR. E muitas vezes eu acabo nem culpando o árbitro, sabe? Porque a responsabilidade acaba sendo mais do VAR, tipo, de não recomendar a revisão de algum lance, sabe? Eu não quero nem citar alguns lances que estão muito vivos assim na minha memória para não dar nenhum problema. Mas eu acho que a arbitragem está passando um momento complicado, mas o jogador brasileiro também dificulta às vezes o trabalho do árbitro ali no campo. Eu acho que os dois lados aí precisam melhorar bastante e a Inglaterra acredito que seja um bom exemplo para a gente seguir.
Agora, Scarpa, eu vou passar a palavra para o Everton Guimarães, já retomamos o sinal com ele. Mas o que você achou particularmente dessa nova resolução de apenas os capitães poderem se dirigir aos árbitros aqui no Brasil? Algo que a gente acompanhou na Olimpíada também. Você acha que isso vai dar certo? Nós vamos conseguir nos adaptar a esse novo formato? Eu acho uma boa. É um outro extremo, né? Você deixa de ser livre para qualquer um poder reclamar para apenas um jogador. Eu acho que daqui a pouco a gente encontra um equilíbrio nisso e acho que os árbitros precisam estar bem receptivos, né, para as críticas dos capitães. Não adianta você apenas permitir o capitão chegar e também não dar moral nem para o capitão, que quer argumentar algum lance ou coisa do tipo. Mas, de novo, acho que o comportamento tanto do jogador quanto do árbitro precisa ser melhor um pouco. É verdade. Everton Guimarães, é contigo. Então, o Scarpa, a gente nota uma diferença muito clara de uma campanha de Campeonato Brasileiro e da segunda melhor campanha da Libertadores. Falando de Copa Libertadores, por que o Atlético foi tão bem na Libertadores e no Campeonato Brasileiro? E aí o torcedor, poxa, será que eles estão escolhendo competição? Eu tenho certeza que não. Mas por que na Libertadores a coisa tem sido tão diferente? Por que foi um futebol tão seguro na Libertadores e nem tão seguro no Brasileirão? Nessa primeira fase, né? Porque contra o São Lourenço foi um aperto também. Eu acho que a primeira fase, assim, a gente estava com um time... foi mais o começo do trabalho do Milito, então a gente estava num ritmo muito bom de vitórias e tal. E como você bem disse, né, a gente não está escolhendo o campeonato. É claro que a gente percebe a dificuldade de uma conquista no Campeonato Brasileiro, né? Está muito distante. O nosso objetivo acabou se tornando um G4. Mas é isso, a gente tem conversado bastante para tentar manter o alto nível em todas as competições. A gente sabe que o calendário brasileiro é cheio de jogos, né? Porém, eu espero que continue assim até dezembro, né? Que é sinal de que nós estaremos vivos em todas as competições. Então, continue assim. Mudar um pouquinho de clima dessa conversa, Scarpa. Recentemente, vocês atuaram contra o São Paulo. Vocês conseguiram um resultado positivo. Você não aguenta, né? Mas foi uma semana, obviamente, muito triste para o futebol brasileiro, para quem ama esporte, para quem ama futebol, ainda mais nós que me colocam nesse combo, né? Um ex-atleta. E aí você vê um companheiro perdendo a vida. E depois do jogo, Scarpa, muitos jogadores, por parte do São Paulo, falaram dessa questão emocional, que acabou sendo afetado por causa do desempenho. Vocês, por parte do Galo, também sentiram alguma situação mental, emocional durante essa partida, Scarpa? Não, claro que ali no minuto de silêncio a gente acaba sentindo um pouco mais, né? Durante a semana nós já estávamos bem atentos às notícias, né? Esperando um desfecho positivo que infelizmente não aconteceu. Foi um momento triste ali, porque quando acontece com um colega de profissão, né, algo tão próximo da gente, faz a gente valorizar mais a vida e até conversamos sobre isso ali antes do jogo. Mas eu não confesso, Denilson, que eu não percebi, pelo menos não conversei com ninguém do São Paulo, não fizeram menção alguma desse fato. E da nossa equipe também acho que não chegou a nos dar uma motivação a mais ou também impactar negativamente de alguma forma, sabe? Entendi. Agora, eu também mudo o assunto, Sim. Scarpa, porque foi uma surpresa a atuação do Fluminense diante de vocês, uma vitória em Minas, um time que até bem pouco tempo, para muitos, seria rebaixado. E agora não só o Flu venceu vocês em Minas, como é o adversário da Libertadores. Então, eu quero a sua avaliação em relação a esse time, que ganhou, por exemplo, a figura do Thiago Silva, que é um cara experiente, né? Um cara que traz maturidade para essa equipe. E, na sua opinião, também uma outra pergunta que eu acho que é bem válida, a questão da janela. Finalizamos essa janela com mais de 100 nomes contratados e muita gente está dizendo que o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro fizeram as melhores janelas. Para você, qual time contratou melhor, se reforçou mais agora nesse meio de ano? E para falar do Flu um pouquinho, que é um adversário que toda hora está na sua vida. De um jeito ou de outro, né? De um jeito ou de outro.
Não, sem dúvida nenhuma, a chegada do Thiago Silva foi essencial para essa fase muito boa do Fluminense. É um cara que dispensa comentários da carreira dele. Tá sobrando no Brasil e vai sobrar porque ele é muito diferente mesmo, muito acima da média. Vai ser, com certeza, um excelente confronto, muito difícil. Infelizmente, vamos pegar o Fluminense nessa fase boa deles agora, né? Poderia ter sido um pouco antes, mas com certeza vai ser um grande confronto. E em relação a contratações, acho que todos os times que você citou mandaram muito bem. Contratações, algumas pontuais assim, mas mandaram muito bem. E aqui no Galo também a gente contratou acho que 2 ou 3, não me lembro ao certo, mas também pontuais que tenho certeza que vão nos ajudar ao longo da temporada. Scarpa, eu tenho certeza que você está feliz aí no Galo, o respeito já existe, a torcida tem uma consideração enorme. Você é um cara que vai muito bem no quesito gols, assistências, né? Eu acho que você se apresenta muito para o jogo, facilita a vida do Paulinho e também do Hulk ali na frente. E nós sempre estamos aqui acompanhando sua carreira, torcendo por você. Porque figuras assim que se preparam, que vão além, que não ficam apenas naquela parte rasa do futebol, isso seria muito melhor se nós contássemos com mais Gustavos nessa trajetória. Então, que você continue assim, um cara família, um cara que faz bem ao futebol brasileiro. E estamos aqui na torcida pelo seu sucesso. E fica tranquilo, pai, vai chegar, irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilo, papai. Papai esperou uma cotinha e chegou. Ano que vem, meio do ano que vem, se Deus quiser, estamos lá no podcast. Vamos conversar muito aí sobre esse assunto. Um beijo, viu, mano? Olha, só top posso demais. agradecer. Sucesso, meu parceiro. Gustavo Renata, Denilson, Everton, valeu demais. Prazerzão, hein? Obrigado pelas palavras aí, Renata. É nóis. Você merece. Gente finíssima e um cara muito talentoso.